Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que Ele possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. Eu quero ler um texto com vocês, está em Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 32, fala assim: Então saíram do barco para um lugar isolado, a fim de ficarem sós. Contudo, muitos o reconheceram e viram partir, e pessoas de várias cidades comeram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão delas, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou me ater o texto todo, mas eu vou pegar alguns versículos. Se vocês estiverem com a Bíblia aberta, deixa ela para vocês acompanharem comigo. O texto aqui relata a primeira multiplicação dos pães. E ela começa contando que Jesus tinha enviado os discípulos a uma missão. E os discípulos chegaram extremamente empolgados, porque teriam expulsado muitos demônios e até mesmo curado os enfermos, feito vários sinais e maravilhas pelo poderoso nome de Jesus. Bom, eu não sei se era a primeira, mas pelo jeito que eles chegaram, dá a entender que seria algumas ali das primeiras, porque eles tinham muita empolgação. E no meio da conversa com Jesus, o Senhor viu que ele, pelo cansaço, toda batalha espiritual, irmãos, toda batalha espiritual, ela exige descanso de nós. O Senhor chamou eles justamente para ir a um lugar isolado para que eles pudessem comer, porque eles não tinham nem comido isso. Eu li isso no versículo 32. Então, começa a história justamente ali, né? Um pouco antes eles contam e o texto fala que eles não tinham comido nada devido, tanto foi a empolgação da missão, eu não sei, por algum motivo eles não tinham comido, e começa ali nesse texto. Então eu quero fazer algumas aplicações pertinentes que eu separei para o dia de hoje para nosso aprendizado. Começa falando assim, então saíram do barco para um lugar isolado, a fim de ficarem sós. Irmãos, nós passaremos por tempos sozinhos. Toda pessoa que segue Jesus, seja por extrema necessidade, seja por uma questão de descanso como eles, vai ser necessário ficar sozinho, muitas vezes. Aqui, essa versão minha fala lugar isolado, mas nas outras versões, como a Ferreira de Almeida atualizada, fala lugar deserto. Então ele tem a tipologia do deserto. Muitas vezes nós vamos passar. O Senhor quer que nós aprendemos a ficar só com Ele. O Senhor quer que nós desfrutemos da companhia dEle. Todo discípulo tem que aprender, a desfrutar da companhia do Senhor. Durante esse tempo é o tempo que Ele renova as nossas energias. Bom, mas a palavra fala assim, contudo muitos o reconheceram e viram a partir das pessoas de várias cidades e começaram a chegar. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão delas, pois eram como ovelhas sem pastor. Estavam sem direção, são pessoas, nós vemos muitas pessoas assim hoje, meus irmãos, até mesmo dentro da igreja, simplesmente repetem rituais na tentativa de chamar a atenção de Deus, talvez por diversos problemas que estejam passando dentro de casa, situações que nós sabemos que somente o Senhor pode resolver. Eu quero te falar, o Senhor tem compaixão. O Senhor, Ele se move por compaixão. Ele estava partindo por um lugar isolado, mas agora Ele parou para ensinar. Ele estava partindo para dar o alimento aos discípulos, mas os discípulos já têm um coro um pouco mais grosso, então Ele parou para atender as pessoas. A palavra fala que Ele se moveu de compaixão, porque essas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Então começou ali a ensinar muitas coisas. Ao entardecer, isso era no começo do dia, quando eles falaram, quando eles falaram ali, vamos sozinho até um lugar tranquilo e descansar um pouco. Jesus falou para eles, era na parte da manhã. Então ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado e já está tarde, mande a multidão embora para que possa ir aos campos e aos povoados vizinhos comprar algo para comer. Agora é impressionante, né, meus irmãos? Os discípulos, depois de toda... Jesus, ajuda nós a ensinar, a Senhor, a aprender com o Senhor aquilo que realmente o Senhor quer de nós. Isso é a minha oração hoje.
Depois dos feitos e maravilhas deles, eles chegaram para Jesus primeiro. Eles pregaram para Jesus. Eles queriam mandar em Jesus. Mande essas pessoas embora. Queriam falar para Jesus como Jesus fazia. Segundo, ado, cada um no seu quadrado. Não é problema meu. E não é bem assim, não é verdade, meus irmãos? Sabe quando nós tornamos-nos verdadeiro cristão? Quando a dor do outro passa a ser a minha dor. Quando eu sinto com o outro. Chorai com os que choram. É o que Paulo fala. Chorai com os que choram. Para quê? Para que nós possamos ter aprendizado nisso tudo que estamos vivendo. Para que nós possamos ter a situação. E mais do que isso, eles estavam andando com Jesus. Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu... versículo 2, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Algumas versões falam, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Me levará a águas tranquilas, vai me fazer deitar em pastos verdejantes, repousar em pastos verdejantes. Aquelas pessoas estavam cansadas e estavam com fome, tinham ouvido o Senhor Jesus o tempo inteiro. Jesus, porém, já vem logo com a exortação. E creia, meus irmãos, é Jesus que manda. Ele fala, providencie vocês mesmos alimentos para eles. Precisamos de... Aí vem a grande questão, eles dão a resposta. Precisamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? Perguntou, vão verificar. Eles voltaram e informaram, 5 pães e 2 peixes. Irmãos, novamente entraram na questão do vitimismo, na questão de olhar para a circunstância, de ser vítima da circunstância, de não ter nada o que fazer. Segundo os cálculos ali, o outro texto, seria necessário 200 denários. 200 denários é 200 dias de trabalhos, o equivalente a mais ou menos 7 meses de trabalhos. Para eles alimentarem, eram só 5.000 homens. Naquela época se contavam os homens, isso é muito pregado, não se contavam as mulheres, então se faz um cálculo de mais ou menos umas 12.000 pessoas, 10.000 a 12.000 pessoas. A verdade é que não dá para saber, nós contamos com aquilo que a palavra nos fala. Mas eles chegam normalmente da desculpa. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não se movimente pela desculpa, não se mova pela desculpa. Sabe, fale de Jesus, dê uma palavra de Jesus. Perceba que estava todo mundo no deserto, estava todo mundo no mesmo lugar, estava todo mundo passando pelo mesmo tipo de situação. E eu sei que nesses momentos assim nós não queremos encontrar, nós não queremos pregar para as pessoas, nós não queremos oferecer um abraço, ajuda. É muito difícil você estender a mão, por exemplo, quando está faltando salário no final do mês, você ajudar uma pessoa que está precisando realmente identificar a necessidade dela. Logicamente que nós temos que olhar para quem nós estamos ajudando, meus irmãos. Efésios 5:11 diz que nós não devemos nos associar às obras infrutíferas da treva e antes denunciá-las abertamente. Mas nós devemos sim ajudar as pessoas que precisam. Jesus tinha compaixão delas. Então, perceba, o Senhor sempre trabalha com aquilo que nós temos. Já tinha algo ali e o olhar deles estava voltado para o que eles não tinham. Normalmente o nosso olhar está voltado para o que nós não temos e não para o que nós temos. E aí vem a lição de Jesus para o dia de hoje. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão se assentar em grupos de Gama Verde. Assim eles sentaram em grupos de 50 e de 100. Bom, e aqui é uma crença minha. Eu creio que é justamente pelo cansaço dos discípulos, já que eles alimentariam. Alguns dariam conta de alimentar os de 100, outros dariam conta de alimentar 50. Mas perceba que há uma clara divisão. Por quê? Fala assim, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Irmão, primeiro, as pessoas falam que, e aqui está a grande questão, esse mesmo texto está em Lucas 9, do versículo 1 ao 10, se eu não me engano. E lá também fala Jesus tomando os pães. Ninguém entregou os pães para Jesus, é Jesus que tomou. Eu quero falar, ninguém tomou, ninguém entregou nada para Jesus, foi Jesus que tomou. É os mesmos verbos usados na Santa Ceia. É os mesmos verbos usados na Santa Ceia. Tomou o pão, deu graças, abençoou e dá graças, fala de gratidão e bênção. Eu vou chegar lá, mas vamos para o tomou. Ninguém entregou. Às vezes Jesus toma as coisas da nossa mão. Para quê? Para nos abençoar.
Ele toma da nossa mão para multiplicar. Às vezes nós não queremos entregar para Jesus, então ele vem e toma. Às vezes nós estamos passando por alguma situação, nós não queremos entregar o nosso Isaac como Abraão, mas aí ele vem e toma. E o que ele faz? Ele olha para o céu. Irmãos, olhar para o céu e abençoar e dar graças é o maior ensinamento que nós podemos ter. Perceba, a gratidão primeiro separa as pessoas. Ninguém agradeceu até agora, ninguém abençoa. Todo mundo só deu desculpa, todo mundo só mostrou os problemas para Jesus. Mas Jesus mostrou que, como o Salmo 121 fala assim, olho para o alto dos montes, porque eu sei de lá que vem o meu socorro. Da onde você precisa de socorro, meu irmão? Aonde você precisa de socorro, minha irmã? Olha para o céu, porque quando você olha para o céu e agradece, sabe o que acontece? Gratidão é um ato simplesmente sabe, é um sentimento de bem-estar por alguém que fez bem para você. Quando você vai olhar para o céu, você está entendendo que tudo que você tem vem de lá. Tudo que você tem vem do alto. Toda a força para conquistar o trabalho. Perceba que os 2 peixes representam o fruto do trabalho daquele povo. Aquele povo era um povo pesqueiro. Todos eles, Pedro e Tiago, João e André, todos eles trabalhavam com pescaria, no ramo da pescaria. Era assim que eles ganhavam a vida. Os peixes representam justamente ali o fruto do trabalho. Jesus tomou o fruto do trabalho da mão deles, olhou para o céu e abençoou, mostrou como é que faz. Então tem 3 tipos de pessoas que reclamam, os que estão com fome e os que abençoam. Eu quero perguntar, qual desses 3 grupos você está? O diabo fala que na nossa mente o tempo inteiro que nós não podemos ser igual a Jesus, mas se nós queremos ser igual ao Mestre, nós devemos andar como ele andou. 1 João 2,9 fala que nós devemos andar como o Mestre andou. Como? Tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendo assim a mesma atitude de Cristo Jesus, que negou a sua divindade e ele teve compaixão daqueles que passavam fome. Ele teve compaixão daqueles que tinham uma necessidade. Perceba que era uma necessidade básica, meus irmãos. Comer é uma necessidade básica. O Senhor dá força para todos os comer. E é impressionante isso, porque no texto de Lucas falam dar graças, aqui fala abençoou. E a gratidão está totalmente relacionada com a bênção. Nós vamos receber de volta aquilo que Jesus tomou da nossa mão quando nós aprendemos a exercer a gratidão. Mesmo nos dias difíceis. Mesmo que estejamos passando por um deserto, mesmo que estejamos num vale, num lugar isolado, mesmo que estejamos passando por um exílio, mesmo que estejamos passando pela situação mais difícil, perceba, o Senhor vai pôr pessoas no mesmo cenário que nós, passando pelas mesmas dificuldades, que não tem conhecimento dele, de nós, para quê? Para fornecer o treinamento. Os 5 pães, os pães representam a palavra. O número 5 representa a graça de Deus. Tudo que nós temos é a graça de Deus. Não seja como a mulher, por exemplo, a mulher de Samaria, que estava no tanque de Jacó, que sabia o tamanho do fundo do poço, mas não reconhecia a fonte de água viva que estava do lado dela. Sabe? Ela não sabia que a gente tinha colocado água no fundo do poço. Tudo que nós temos, meus irmãos, vem do céu. Tudo que nós temos vem do céu. Jesus está celebrando aqui o milagre da vida. Está celebrando a beleza. Olha, perceba, ninguém entregou, ele tomou. Ele tomou o que eles tinham. O que eles tinham eram 5 pães e 2 peixes. Eles já tinham lá. Mateus 25, versículo 20. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. O Senhor manda lhe falar. Irmão, ser fiel no pouco é ser fiel com pouca fé, ser fiel com pouca esperança, ser fiel com pouca coragem, ser fiel com pouca vontade de continuar. Seja fiel, continue mantendo a fé. E o Senhor vai entregar, e à medida que ia partindo os pães, é no partir dos pães, meus irmãos, é no partir da palavra, é no repartir, animando uns aos outros. A igreja antiga fazia muito isso, sabe, animando uns aos outros na fé. Sabe o que é isso, meu irmão? É o que fala em Salmo 37, versículo 5. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Deleitar é ter prazer no Senhor, é saber que tudo que Ele nos dá é que nós precisamos. Eles chegaram pregando para Jesus, mas Jesus devolveu em ação. E mais do que isso, eles ainda não comeram os discípulos, mas eles começaram a entregar os pães e os peixes para cada um de forma igual, recebendo uma porção. Não tinham comido, foram os últimos.
Tem muita gente, tem muito discípulo de Jesus comendo primeiro que os comendo primeiro que aqueles que estão necessitados, mas o Senhor ensina para nós esperarmos. Perceba, há um tempo de espera até chegar a bênção. Há um tempo de espera até tudo se concretizar. Há um treinamento do céu, que a sua provisão vem do alto. Então, saiba, sabe, meu irmão, saiba que todos comeram à vontade. A palavra fala, eu gosto disso, todos comeram à vontade. E fala no final, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios com pães e peixes que sobraram. O que comeram foram 5.000. Eu já falei isso, mas é sempre bom lembrar. Quantos eram os apóstolos? 12. Quantos cestos sobraram? 12, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eles iam levar para a família. Eles iam levar para aquelas pessoas que eram os deles. Os 12 cestos falam de uma provisão abundante para aquele que se dispõe e se coloca a serviço do Senhor, sabendo que isso vem do céu. Meus irmãos, para aqueles que são discípulos e estão trabalhando na obra, eu quero terminar com Salmo 23, versículo 5. Bondade e fidelidade da parte do Senhor me seguirão todos os dias da sua vida. Repita no teu coração para quem entra. Bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Não se preocupe. Às vezes Jesus toma alguma coisa de nós, mas é para nos ensinar. Não se preocupe, Ele está no comando ainda. Em tudo, sabe, em tudo mesmo exerça gratidão. Sabe que a gratidão separa em grupos as pessoas. Aqueles que estão com fome e olham só para a fome. Aqueles que, sabe, reclamam e dão desculpa de tudo. E aquele que olha para o céu e continua caminhando, sabendo que a bênção, o socorro vem de lá. Que nós nos tornemos um desse todos os dias de nossa vida e reconhecemos a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque só vai morar no céu quem reconhecer essa graça expressa no meio de Jesus. Que Deus abençoe cada um que me ouve. A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.